Capítulo 12, Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Na verdade, verso 1 e 2. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vos amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero trazer uma mensagem hoje que domingo passado até mencionei, que gostaria de já ter trazido, mas aprove a Deus assim direcionar o nosso coração para outra palavra. Mas eu quero refletir com vocês hoje sobre um tema muito oportuno, que é o tema que diz assim: assumam o controle da sua vida. Assumam o controle da sua vida. E às vezes, por mais que pareça que tudo está sob controle, e talvez alguém diga assim, mas pastor, está tudo bem, está tudo tranquilo. Está tudo sob controle. Às vezes você está fazendo coisas que não gostaria de estar fazendo. Às vezes você está em situações que você não gostaria de estar. Ou você está vendo que pelo andar da carruagem não vai nada bem. E o resultado talvez não seja aquele que você espera. E parece que as coisas, por mais que a gente tente colocar dentro de um prumo, não é, pastor? Sai. Perde o controle. E às vezes perde o controle de uma forma que a gente não sabe mais como resolver. E isso acontece porque o domínio da mente e a vigilância, tá? Foram comprometidos. Diga assim, o domínio da mente e a vigilância foram comprometidos. E quando a mente é comprometida, o domínio da mente é comprometido, tá? E a vigilância, ela deixa de acontecer por nossa parte. Por sua vez, a gente cai naquela fala que diz assim: nossa, como eu deixei chegar a esse ponto. Como eu deixei chegar a esse ponto. O tema de hoje é: assumam o controle de sua vida. Não estou aqui com o sentimento de que todo mundo está desorganizado, pelo contrário. Mas tem coisas que na nossa vida pode melhorar, sim ou não? Tem coisas que na nossa vida pode melhorar. E pode melhorar muito, significativamente. Por quê? Porque o que não está melhorando pode estar sendo conduzido de outra maneira, ou de uma maneira que Deus não se agrada. Ou de uma maneira que não é a maneira que Deus espera. E a sabedoria divina, diga assim, a sabedoria divina, ela é a principal ferramenta para nos ajudar a pôr toda essa bagunça, todo esse caos em ordem. Amém, queridos? Eu acho que essa mensagem é muito, muito oportuna, porque está chegando o fim do ano. E a gente começa a fazer planos para o ano que vem. Ano que vem eu vou ler a Bíblia toda.
Ano que vem vou fazer faculdade. Ano que vem abro o meu negócio. Ano que vem não, vou ser mais dedicado, vou jejuar, vou orar. Ano que vem vou organizar minhas finanças, né? Vou começar o ano aí sem fazer dívida nenhuma. Não é? Assuma um controle da sua vida. Isso é um comando. Assuma um controle da sua vida. A capacidade de assumir o controle da própria vida, decidindo sobre a sua mente, suas ações e sua inteligência, sem que terceiros, diga terceiros, ou interferências imateriais ou espirituais, porque você pode estar sofrendo interferência de terceiros, sim ou não? Pessoas influenciam nossa vida? Pessoas fazem a gente tomar decisão que depois a gente diz, meu Deus, que besteira. Eu ouvi fulano cair na lábia. Já ouviram essa, né? Cair na conversinha bonitinha. E estou aqui agora, quebrei a cara. Me prejudiquei. E há uma necessidade urgente de você atentar para as interferências indevidas de terceiros. Diga assim, interferências indevidas de terceiros. Fique atento. Acenda o sinal amarelo. Não é que você não vai ouvir conselhos. Ok? Tem um ditado que diz, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. É uma ironia, porque os conselhos são muito bons. Vindo com a sabedoria de Deus, a sabedoria divina. Porém, muita gente não sabe aconselhar. Muita gente não sabe te dar uma boa dica. Não sabe te dar uma boa orientação. E aí precisamos ter cuidado com a interferência de terceiros. Termos cuidado com pessoas reais e influências espirituais, imateriais. A gente precisa ter cuidado, ter domínio, assumir o controle. Quantos desejam assumir o controle? Eita, pouca pessoa, todo mundo, né? É deixa a vida me levar, que nem a música diz, é? Deixa a vida me levar. É assim? Vida leva eu. É assim que a música a gente quer? Tu mãe canta aí fora? O crente pode ver assim? Deixa a vida me levar. O crente, ele, como nós lemos aqui, ele é transformado pela renovação da mente. Amém, queridos? Diga assim, eu preciso renovar a minha mente. E eu oro para que Deus possa te ajudar nessa noite. Te ajudar nessa noite a você entender a dimensão espiritual dessa palavra. A profundidade, a clareza dessa palavra. Tá? Então, assim, é muito importante você entender que você precisa ter liberdade de escolha. Amém? Ter liberdade de escolha. O Senhor te deu livre arbítrio. Ele disse para Adão e Eva, não comam do fruto proibido. Mas eles podiam comer, sim ou não? Livre arbítrio. Eles podiam comer. Deus nos dotou de livre arbítrio. Deus nos dotou de vontades. E às vezes a gente pensa que está no controle, mas não, estamos sendo manipulados. Estamos sendo influenciados o tempo todo. O tempo todo alguém entra no seu Instagram, um vídeo tenta pegar a sua atenção para lhe dizer como fazer. Tem muita gente hoje em dia querendo dizer como você deve fazer. Como você deve conduzir. Como você deve resolver. E a grande questão é que nem sempre todos esses conselhos estão baseados na sabedoria divina. Amém? Nós temos que ter uma diretriz, uma base, tá? Uma base para a gente não cair nas ciladas do diabo, nas ciladas do inimigo. As Escrituras Sagradas servem como base.
A Bíblia é a nossa base, tá? Para nós enfrentarmos as batalhas e as dificuldades que vêm sobre nós, as influências que vêm sobre nossas vidas. Ah, mas eu não sofro influência nenhuma, sofro. Todos nós sofremos. Quando você pega seu telefone e abre um vídeo, vê uma mensagem, vê uma notícia, vê uma propaganda, vê um anúncio de um produto, vê um apelo de um pedido, você o tempo todo está sendo influenciado. E eu quero levar vocês a refletirem sobre isso. Assumam o controle da sua vida. Eu vou perguntar uma coisa para vocês, agora não levantem suas mãos, por favor. Quem está no controle da sua vida? Quem está verdadeiramente controlando a sua vida? Ontem eu tive o privilégio de assistir com meu filhinho Divertidamente 2. E a Wayne estava transitando da infância para a puberdade. E outras emoções tomaram conta da sala de comando. E tiraram a alegria, tiraram, não é, a nojinho, tiraram o medo e tiraram a raiva. A ansiedade tomou conta. A ansiedade disse: eu preciso assumir o controle da vida de Wayne, porque ela precisa vencer. Ela precisa vencer. Ela precisa entrar para esse time. Ela precisa conseguir essa bolsa. Ela vai ter que ser descolada. Ela vai ter que ser desenrolada. Não sei se você assistiu esse filme. Muito interessante. Infantil, mas que nem meu filho consegue acompanhar o quanto de inteligente é o filme. E a ansiedade assume o controle. Tem pessoas assim. Tem pessoas que a vida dela está sendo controlada pela ansiedade. Ela não vive o agora. Ela não vive o hoje. Ela está aqui nesse culto já pensando amanhã, já pensando no que vai fazer amanhã, depois que ela está acelerada, ela está vivendo. Quem está assumindo a sala de controle dela, a sala de comando dela, é uma emoção chamada ansiedade. Aí, do lado da ansiedade, tinha uma outra emoção chamada inveja. E a inveja ficava: mas ela precisa parecer com fulano. Mas ela precisa estar no meio de cicrano. Ela vai pintar o cabelo para ficar parecida com elas. Ela vai ser aceita. E ansiedade: você tem muitas ideias. Então a inveja com a ansiedade assumiu a sala de comando. E a vergonha estava lá de lado. De vez em outra elas passavam por algumas vergonhas. E a vergonha tocava um botãozinho. Por quê? Porque quando a ansiedade toma conta e a inveja toma conta, nós passamos por vergonhas. O filme é muito bem desenhado. O filme é muito bem desenhado. Então, às vezes, nós estamos sendo reféns das nossas próprias emoções. Nós estamos sendo guiados pelas nossas emoções. Nós estamos sendo assaltados. A nossa sala de comando está sendo conduzida, sabe pelo quê? Ódio. Sim. Tem pessoas que dizem: até eu não ver fulano debaixo dos meus pés, eu não sossego. Aí todo dia olha o Instagram da pessoa, todo dia segue a pessoa para ver se a pessoa está na ruína. Por quê? Porque ela alimentou um ódio no coração. Se ela puder, ela ainda levanta um falso, ela ainda levanta uma calúnia, ainda levanta uma difamação, que hoje em dia, eu digo para vocês, tudo é muito perigoso, dá de 6 a 2 anos de prisão ou multa. Então, não aconselho ninguém difamar, nem caluniar, nem falar da vida de ninguém, porque você pode ser processado. Mas a verdade é que, tomados pelo ódio, muita gente, por essa emoção, elas se deixam levar e perdem o controle das suas vidas.
Deus quer devolver o controle da sua vida. Amém, queridos? Deus quer devolver o controle da sua vida. Você quer o controle da sua vida de volta? Você quer o controle da sua vida de volta ou você está dominado pela ansiedade? Você está dominado pelo medo? Você está dominado pela raiva? Você está dominado pela inveja? Não, não, não. Eu ainda nem entrei nos espíritos de engano. Estou só nas emoções. Porque as nossas emoções nos enganam, não é, irmã Ângela? Eu acho que fulano não está assim, suas emoções enganando você. Fulano está tão bem, fulano está em paz com você, e você está alimentando na sua cabeça que a pessoa, sabe, queridos, assuma o controle da sua vida. Glória a Deus. Amém, queridos? A ausência do próprio domínio, ou do domínio próprio, nos deixam vulneráveis. Você precisa assumir o domínio, ter o domínio. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Você precisa do autocontrole do domínio próprio, porque isso forma uma muralha de proteção. Quando você tem o domínio próprio, quando você começa a dizer para sua mente, não vou fazer isso. Porque o seu cérebro é inteligente. Diga assim, o meu cérebro é inteligente. Veja, você sonha o que não pede. Sim ou não? Vem vontades e desejos que você nem calculou. Você nem... Porque ele vai sugestionar para você. Sim ou não? Ele vai sugestionar. Seu cérebro é inteligente. E aí, acostumado com o que você já dá para ele, ele vai sugestionar mais ainda. Então, você precisa assumir o controle para que você não seja enganado pelas suas emoções. Então, primeiro ponto, não seja enganado pelas suas emoções. Não seja enganado por você. Assuma o controle da sua vida, tá? Provérbios 25, 28 vai dizer, como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como uma cidade derrubada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. 2 Timóteo 1,7 vai dizer, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou domínio próprio. Deus não nos deu espírito de covardia, tá? Mas nos deu espírito de poder. Amém? Então você tem um Espírito Santo poderoso dentro de você. Assuma o controle, deixe ele lhe ajudar, deixe ele auxiliar você. E auxilie o Espírito. Coopere com o Espírito Santo, para que ele possa assumir o controle e lhe ajudar a você assumir o controle, porque afinal de contas é você responsável por suas ações. O controle sobre si mesmo não é uma força meramente humana, mas uma capacidade do Espírito. Deus quer te capacitar. Amém? Deus quer te dar capacidade para que você possa gerenciar suas emoções. Gerencie sua raiva. Ninguém tem culpa de você ter sentido raiva. Mas a culpa sempre foi de fulano, sempre de Beltrano. Fulano me deixa com raiva. Controle sua raiva. Amém, queridos? Deus chegou para Caim e disse, olha, o teu desejo virá contra ti. Cumpre você dominá-lo. Ele não dominou a inveja. Ele não dominou ao ponto de matar o próprio irmão. Que coisa terrível. Logo no comecinho da Bíblia, eu acho que desmotiva qualquer novo convertido a ler a Bíblia. Porque assim que você começa a ler a Bíblia, eufórico, você vai ver um irmão matando o outro por inveja. Isso acontece. Está na Bíblia. Eu amo as Escrituras porque a Bíblia ela é nua e crua. Ao contrário do que muitos pensam, que os evangélicos manipulam pessoas, fazem lavagem cerebral, ignorância. A Bíblia é muito clara. A Bíblia não esconde a capacidade do ser humano. A Bíblia não esconde a capacidade do ser humano. Então você precisa exercer domínio. Diga assim, eu preciso exercer domínio. Eu preciso parar de culpar os outros. Porque eu não sinto inveja por causa dos outros.
Eu não sinto raiva por causa dos outros. Eu não sinto ansiedade por causa dos outros. Eu não sinto medo por causa dos outros. Eu preciso pedir o auxílio do Espírito Santo para me ajudar a gerenciar minhas emoções. Não seja traído e nem manipulado por suas próprias emoções. Amém? Glória a Deus. Assuma o controle das suas emoções. Segundo lugar, assuma o controle das suas relações. Assuma o controle de quem está perto de você. Porque você pode estar junto de pessoas que vai te manipular, que vai te levar a pecar. A Bíblia diz: não andeis nos conselhos dos ímpios. Salmo 1, verso 1. Não se detenham no caminho dos pecadores, nem se assentem nas rodas dos escarnecedores. A Bíblia não estava dizendo que nós somos os melhores. A Bíblia estava dizendo: isso é perigoso. Amém, queridos? Porque quando você está perto de pessoas, ou se deixa levar por conselhos que não estão debaixo da sabedoria divina, faz isso. Dá o troco. Se valoriza. Dá a volta por cima. Mostra quem tu és. Não é? São conselhos que muitas vezes vêm do inferno, trazidos direto de pessoas guiadas por demônios. A Bíblia diz que nós outrora andávamos segundo o príncipe deste mundo, ou seja, fazíamos a vontade do diabo. E outros estão hoje vivendo segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade do diabo. E você diz assim: mas não tem nada a ver. Sim, tem tudo a ver. Pessoas estão desviando teus passos do caminho do Senhor. Pessoas estão te testando para que você possa errar e elas dizerem: olha a crente, olha o crente. Então, vigie, tenha vigilância. Amém, queridos? Assuma o controle da sua vida. Assuma o controle das suas relações. As suas amizades, elas são cultivadas por você. Elas são trazidas, mantidas por você. Você escolhe quem está perto de você. Então, você precisa ter cuidado com as suas relações. Eu já me prejudiquei com muitas relações. Eu já me deixei influenciar por muitas relações, por muitas amizades. Eu já sofri danos por relações, por amizades. Você precisa ter cuidado. Eu acho que você também já deve ter passado por isso. Pessoas que te influenciam e quanto menos você espera, você está sendo manipulado. Você está falando do jeito que ela falava, você está vestindo do jeito que ela vestia, você está andando do jeito que ela anda, você já não está mais assumindo o controle da sua vida. Tem pessoas que querem tanto assumir o controle que às vezes não te dá nem liberdade de você ter privacidade. Você tem que avisar para onde vai viajar, você tem que avisar quantos dias vai passar fora, porque senão é um inferno. Quando você chegar, você perdeu sua amizade. Pessoas que querem assumir o controle da sua vida. Você precisa assumir o controle da sua vida e assumir o controle das suas relações. Por quê? Porque às vezes a gente culpa, né? Mas foi fulano que me influenciou, mas lhe influenciou porque você deixou. Lhe influenciou porque você permitiu. Ah, pastor, não estou gostando dessa mensagem não. Termine logo, eu vou terminar. Mas não culpe. Amém, queridos? Não culpe. Não culpe as pessoas que te influenciaram. Foi você que deixou elas chegarem perto demais. Foi você que deixou elas se aproximarem demais. Assuma o controle das suas relações. Assuma o controle das suas relações. Você não bebe, aí chega perto de alguém que bebe e diz: que nada, que besteira. Não é assim? Eva chegou perto da serpente. E aí, quando ela chega perto da serpente, a serpente diz: e aí? Bora lá?
Tu quer ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal? Não, não posso. Não, que é isso? Claro que você pode. Olha as relações. Claro que você pode. Você pode sim ser conhecedora do bem e do mal. Você pode sim. Não, mas eu não posso, porque... Não, não pode. É porque, na verdade, Deus não quer que vocês tenham isso, mas vocês podem. E aí a serpente vem com um fruto e diz, olha aqui. E a mulher vê que é agradável aos olhos e come. Chama o marido e diz, olha, a serpente disse que não tem problema. Diga assim, relações. Relações que nos levam a pecar. Como está o teu ciclo de amizades? Quem tu segue nas redes sociais? O padrão do namoro é cristão? O padrão das relações é cristão? O linguajar reflete essa... Não, mas isso não me contamina. Não contamina? Não, mas eu estou muito acima disso, pastor. Não, isso aí não. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. A Bíblia diz que existem os fortes na fé e os fracos na fé. Mas tem muitos fortes na fé dizendo, não, eu bebo porque não me embriago. E aí, é ruim isso. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Tá? Eu quero falar agora de uma terceira influência que você precisa assumir o controle, tá? Que é os espíritos de engano. Agora não é mais suas emoções, agora não é mais seus amiguinhos de Instagram, agora são seres irreais, imateriais. Irreais no sentido de que você não vê, mas eles são tão reais quanto você imagina. Os demônios. Eles estão influenciando na mídia, no poder, nos governos, nas novelas, nos vídeos, nas plataformas de streaming. Eles estão aí. Eles não aparecem com chifrinho, eles não aparecem com rabinho, eles não aparecem com um garfinho. Eles aparecem bonitos, com a boca bem vermelha, com os decotes bem finos, com as roupas bem sensuais, com propostas financeiras altas, ilícitas, com ganhos, corrupção, suborno, invejas, vinganças, adultérios, mentiras. Eles não têm pressa de derrubar você. Os espíritos de engano. Eles não têm pressa de derrubar você. Nenhuma. Eles podem esperar quanto tempo for necessário. Eles entendem você. Eles sugestionam que você não deve ler a Bíblia porque está cansado e Deus entende. Eles sugestionam que você deve relaxar sua mente. Eles até põem sugestões de streamings para você assistir. Eles conduzem você em relação às suas opiniões sobre namoro, noivado, casamento, dinheiro, manter-se casado, sexo, tudo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Alguns deixarão a fé. Eu só posso apostatar daquilo que eu creio. Sim ou não? Se eu não creio, eu não apostato. Né, Gui? Eu só creio porque Deus me revelou. Amém? E eu só sigo espíritos de engano se eu deixar livre-arbítrio.
Paulo está dizendo, alguns vão deixar a fé. Há uma capacidade altamente destrutiva dentro de mim e de você, que nós precisamos controlar. Diga assim, assuma o controle. Alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. A pessoa estava na igreja. A pessoa estava nos caminhos do Senhor. Estava na fé, mas, de repente, ela escuta doutrinas de demônios. Ela escuta ensinos deturpados, tá? Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, Paulo está dizendo a mesma coisa que eu falei aqui outrora. Mas temo, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. E se partem da simplicidade que há em Cristo. E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo teme que a igreja de Corinto perca a simplicidade que há na cruz de Cristo. Você não precisa de mais nada, só da simplicidade de Jesus. Você não precisa de tatuagem, você precisa da simplicidade de Jesus. Amém, queridos? Você não precisa de tatuagem, você precisa só da simplicidade de Jesus. Aí vem o diabo e diz assim, não, mas você pode. A serpente enganou Eva com a sua astúcia. A serpente é astuciosa. Assuma o controle da sua vida para que você não tenha prisões emocionais, prisões relacionais e prisões espirituais. Comece 2026 liberto. Termine 2025 liberto. Deixe de ser escrava de suas emoções. Deixe de ser escrava de relações abusivas. Amém, queridos? De amizades abusivas, de relações tóxicas. Deixe de ser escravo de espíritos e doutrinas de demônios. Cuidado, tem muita coisa bonitinha, maquiada. Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração do homem. Enganoso é, não confie na serpente. Não confie na tranquilidade que a serpente oferece as coisas para você. Parece ser fácil. Você fez, nada aconteceu. Olha, você pecou. Deus não te castigou. Você foi para o culto, voltou, saiu, está tudo bem. O dinheiro entrou na sua conta do mesmo jeito. Você pagou suas dívidas, comprou coisas novas. Está vendo? Está tudo em paz. Está tudo sob controle. Essa é a proposta do diabo. Está tudo sob controle. Não precisa você se preocupar. Está tudo indo bem. Você foi ali, pecou, adulterou, voltou. Está tudo em paz. Sua esposa não percebeu. Está tudo sob controle. Eu estou deixando tudo tranquilo. Deus não está vendo nada. Está tudo em paz. Afinal de contas, tem muita gente no mundo para Deus se preocupar só com você. Tem muita gente no mundo para Deus estar preocupado com esse pecadinho que tu cometeu. Que besteira. O diabo está assim. Espírito de engano. Assuma o controle, porque o controle traz paz e liberdade. O controle traz paz e liberdade. Viver no controle significa submeter-se à verdade e à vontade de Deus. Viver no controle significa se submeter à vontade de Deus. Filipenses 4, verso 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e o vosso entendimento, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ao entregar os medos, as ansiedades, as suas relações
e a sua mente ao Espírito Santo, você passa a viver debaixo do controle de Deus. Eu pergunto mais uma vez a você, quem controla a sua mente? Jesus, falaram em Jesus, amém. Glória a Deus. Mas e quando vem a ira? Quando vem a vingança? Quando vem a raiva? E você diz, meu Deus, eu perdi o controle. Ou quando chega aquela amizade perto de você e diz, vamos ali. E você diz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu perdi o controle. Ou quando a doutrina de demônio diz para você assim, você pode comer, você não vai morrer. E você come e morre. E o que mais me choca é que Deus não brinca de Deus. Ele tirou Adão e Eva do paraíso. Vira para o teu irmão e diz assim, acorda. Não é hora de dormir não, crente. É só meia hora de pregação, acorda. Acorda, repreende esse Morfeu aí. Sabe o que é Morfeu? Morfeu é o demônio do sono, que bota você para dormir durante a pregação. Morfeu. Repreende Morfeu. Diz assim, acorda, crente. Presta atenção à palavra. Amém, queridos? Olha aí, estão me ajudando, está me ajudando. O pregador já está empolgado. Estou ficando empolgado, irmão. Estou pregando, vocês estão já desmanchando da cadeira assim. Fica de pé. Diz assim, amém, é isso, amém. Eu vou vigiar. Vou tomar vergonha na cara. Ah, não, estou brincando, vou vigiar. Amém, queridos? Deus tirou Adão e Eva do paraíso. Eles saíram. Colocou anjos na porta, protegendo o caminho da árvore. E eles ficaram ao léu. Toda tarde Deus vinha conversar com eles, no outro dia já não vinha mais. O pecado afastou eles de Deus. Eles perderam o controle da vida. Estava sobre a responsabilidade deles. Sim ou não? Coma de tudo, bota o nome dos animais, namore, faça filhos. Só não coma daquele fruto. Eles perdem o controle. E perdem a comunhão. Toda vez que você perde o controle da sua vida, você perde a comunhão com Deus. Toda vez que você perde o controle, porque Deus te dá livre-arbítrio. Deus não te fez um fantoche. Você tem vontades, inteligência. Deus te dotou de sabedoria. Você tem a oportunidade de ir à palavra. Você não vai. Você tem a oportunidade de ir para os Santos dos Santos, para o secreto. Eu vi um pastor dizendo que ficou orando por 2 anos, pedindo para Deus usar ele para salvar pessoas, libertar pessoas. Depois de 2 anos, Deus responde a ele. Depois de quantos anos? 2 anos. Uma tarde ele se ajoelha e nas suas horas de oração, o Senhor disse, você está orando errado. Você está orando para eu te usar. Eu não quero te usar. Eu quero me revelar para você. Eu pergunto a você, as pessoas já te usaram, você gostou? Ele disse, não. Eu também não quero te usar. Eu quero me revelar para você. Você está orando errado. Você precisa assumir o controle da sua vida, para que você viva uma vida que conheça Deus. Para que você viva uma vida em espírito e em verdade.
Para que você chegue no culto como se fosse a luz do dia. Vivendo de verdade o evangelho da verdade. Vivendo como se fosse a luz do dia. Como se não devesse nada a ninguém. Mesmo devendo todo o amor do mundo. A Bíblia diz que você deve assumir o controle. Coloca o texto de Romanos 12, verso 2. Paulo vai dizer assim: mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está aí. Está precisando de renovo. E às vezes a gente vem para um culto domingo após domingo e quando termina a mensagem a gente desliga. Domingo que vem a gente liga de novo. Às vezes a gente pergunta a alguma pessoa: e aí, a mensagem foi boa? Não, não é sobre boa. Não é sobre boa. É sobre o que você guardou, o que você está levando dela. O que você está sendo desafiado. A Bíblia diz: homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então, se eu estou pregando aqui, é movido pelo Espírito Santo. Se sou eu que estou pregando, você tem direito ou não de concordar. Mas se é o Espírito que está falando, você tem todo o direito de reverenciar e ouvir a palavra. Controle sua vida, controle suas emoções, controle suas relações, controle sua vida espiritual, renove sua mente, tenha vigilância. Veja quem você segue, veja quem lhe segue. Veja quem está perto de você. Veja quem pode estar perto de você. Você sabia que nem todas as pessoas podem estar perto de você? Você sabia que estar perto de você é um privilégio? Você sabia que estar perto de você, precisa selecionar quem está perto de você? Porque se você não tem critérios, o diabo vai colocar os dele perto de você. E aí ele não tem pressa. E aí ele pode colocar alguém perto de você que lá na sala de comando do teu cérebro vai despertar inveja. Vai despertar ansiedade. Vai te questionar, vai te colocar dúvidas. A mente é o campo de batalha. Controle as influências enganosas. Controle as influências enganosas. Leia as Escrituras. Ore as Escrituras. Eu não sei orar. Ora a Bíblia. Amém, queridos? Se ainda tu não sabe orar, ora a Bíblia. Pede para que tudo que esteja na Bíblia se cumpra na tua vida. Pede para que tudo que esteja nas Escrituras seja vivido por você. Para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Para que você tenha os seus sentimentos guardados em Cristo Jesus. Não perca o controle da sua vida, não vale a pena. Não dê suas emoções para os demônios. Não seja refém de você mesmo. Não seja refém das suas relações. Relações tóxicas e abusivas. Saiba pôr limite. Saiba pôr limite nas emoções. Saiba pôr limite nas amizades. Saiba pôr limite. Tá? Saiba o seu lugar. Tem lugares que o crente pode frequentar. Tem lugares que o crente não pode frequentar. Não pode. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo vai me edificar. Vai me trazer edificação. Porque tem ambientes que são mundanos. Vai te levar a desejar o pecado. Não, mas eu sou forte. É? É forte?
Eva também era forte. E foi lá conversar com a serpente. Paulo disse, eu tenho medo. Coração pastoral de Paulo, ó, com medo da igreja dele, a igreja de Corinto. Ser corrompida como Eva foi corrompida. Esse medo existe no meu coração quando eu prego essa palavra para vocês. Porque se o diabo entrar, não vai sobrar nada. O estrago é grande. Se ele assumir o controle do teu namoro, do teu noivado, do teu trabalho, do teu dinheiro, da tua vida sexual, da tua vaidade, se ele assumir o controle das tuas vestes, se ele assumir o controle do teu dinheiro, tu vai pensar que está gastando. Mas, ao contrário de Deus, Deus te deixa livre. Mas o diabo te faz prisioneiro. O diabo te faz cavalo. Tem uma expressão usada no candomblé chamada cavalo. Eu fui uma vez orar na casa de uma família, e eu quero encerrar com esse testemunho. E eu disse, eu quero orar na tua casa. Ele disse, vamos lá, pastor, agora. Eu disse, oxe, que coisa boa. Quando eu cheguei lá na sala, eu orei com ele, a mulher grávida, barriga desse tamanho, coisa mais bonita do mundo. A gente orou. Quando eu disse, Deus, em nome de Jesus, está aqui, o homem fez, bom, no chão. Quando ele caiu, a esposa, meu Deus, eu disse, calma. Sozinho, irmão, tava. A Florzinha estava em casa. Aí, eu disse, o que foi que aconteceu? Ele é crente? Crente? Eu disse para o demônio, quem está no controle? Eu quero falar com quem está no controle. Tinha 3 demônios na vida daquele rapaz. Um espírito chamado velho, que no candomblé é o espírito da pobreza. Não tinha nada que prestasse, irmãos, na sala daquele menino. Os sofás eram do lixo. As coisas eram tudo que ele achava que as pessoas jogavam na rua. O demônio disse, eu não deixo trazer nada novo para aqui. Eu sou velho. Eu disse, está certo. Eu disse, mas quem é que está no comando? Ele disse, não sou eu. Eu disse, eu quero falar com quem está no comando. Mas o diabo é enganoso. Aí veio um segundo espírito. E nesse segundo espírito, ele já revelou outras situações desse rapaz, que não compete dizer aqui. E eu disse, vocês estão aqui por quê? Aí ele disse, eu sou mamon. Eu disse, certo. Por quê? Ele disse, porque ele ama dinheiro. Ele ama dinheiro. Eu disse, tá certo. Vamos resolver esse problema. Quem é que está no comando? Eu quero falar com quem está no comando. Não sou eu. Eu disse, pronto. E aí veio quem estava no comando. Quando veio quem estava no comando foi o espírito de pombageira. Aí eu disse, por que você está aqui? Ele disse, a gente veio de Rondônia com ele. Se vocês vieram de Rondônia com eles, estamos aqui de Rondônia com ele. Disse, por quê? Disse, porque ele se relacionou com mulheres lá em Rondônia. E as mulheres pagaram sacrifícios altos
para a gente vir destruir a família dele aqui. E nós fizemos todo o processo de libertação. Depois que os 3 demônios saíram da vida dele, a mulher dele manifestou com o demônio. Maldição geracional. Ele já estava transferindo demônios para a vida da mulher. Quase que a mulher dele cai com a barriga de 8 meses no chão. Manifestou com um demônio feio. Um demônio de criança. Um demônio que queria matar o filho dela. Nós oramos e expulsamos. Esse demônio, ele já estava acordado, ele viu. Ele ficou desesperado. Ele disse, pastor, o que aconteceu comigo? Eu disse, quem é fulano? Uma ex-namorada minha. Eu disse, quem é Beltrana? Outra ex-namorada minha. Eu disse, quem é fulano e tal? Essa é outra ex-namorada minha. Essas 3 mulheres fizeram um trabalho contra você. Você precisa voltar a assumir o controle da sua vida. Você precisa voltar a assumir o controle da sua vida. Porque quem está controlando a sua vida são os demônios. Quem está atrapalhando de chegar coisas novas na tua casa, coisas boas na tua casa, são os demônios. Quem está te colocando ambição por dinheiro, por jogos, são demônios. E quem está te levando à prostituição, são os demônios. E quem está tentando matar o teu filho, é um demônio. E ele chorou, orou, se arrependeu. E nós assim participamos daquele momento na casa daquele jovem. A minha oração é que vocês voltem a assumir o controle da vida de vocês. Não entregue a vida de vocês aos espíritos de engano. Não entregue a vida de vocês ao engano. Talvez muitos aqui estejam vivendo e achando que estava no controle, mas percebia que as coisas fugiam do controle. Está na hora de olhar onde você está errando. Está na hora de examinar onde está o erro. Você não pode, você é um pai. Você não pode deixar sua casa vulnerável. Você não pode deixar sua casa vulnerável aos demônios. Você não pode deixar seus filhos terem pesadelos com demônios à noite. Verem espíritos malignos em casa. Nós precisamos assumir o controle da nossa vida. Às vezes a gente está em casa. Caleb sai do quarto. Pai, a porta do armário mexeu. Desesperado. Nós vamos orar. Porque o espírito, ele é astuto. Ele diz, pai, aconteceu tal coisa. Eu disse, calma, vamos orar. E nós o tempo todo oramos. Ensine seu filho a orar. Ensine sua filha a orar. Ensine seus sobrinhos a orar. Ensine sua parentela a orar. Ore. Comece a desenvolver vida de oração. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa assumir o controle da sua vida. Você não pode ser mais manipulado. Não deixe o diabo manipular. Não deixe o diabo enganar você. Com orgulho, com altivez. Não deixe. A minha oração é que vocês escutem essa mensagem e recebam de todo o coração. Essa mensagem ela foi regada debaixo de muita reflexão, de muita convicção do que Deus precisa fazer na minha e na tua vida. Do que Deus precisa fazer. Imagina uma igreja que não está sendo conduzida por Deus. Imagina uma igreja que não está assumindo o controle. Para onde vai essa igreja? Aonde vamos chegar? Se não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se não estamos assumindo o controle. Se somos muito mais emocionais do que espirituais. Se não sabemos nos relacionar. E se ouvimos doutrinas de demônios. Isso se aplica a várias áreas. Isso se aplica à igreja como um todo, a você individualmente. Essa é uma palavra construída e refletida com bastante temor.
Sabe por que eu trago essa mensagem? Mais uma vez eu repito. Mateus, no Evangelho de Mateus diz que a casa estava limpa e o Espírito voltou, encontrou a casa vazia. A casa vazia. E ele trouxe mais 7 espíritos com ele. E o estado daquele homem se tornou pior do que outrora. Há uma tentativa do diabo de reintegração de posse. Há uma tentativa do diabo de fazer você voltar ao que você estava antes, ao estado que você estava antes. Pecados que você já tinha vencido, o diabo quer fazer você voltar a fazer novamente. Ele quer tomar posse daquilo que ele perdeu. Assuma o controle da sua vida. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é da sua casa. A responsabilidade espiritual é sua. Nós temos cada um CPF, cada um identidade. Nós temos a responsabilidade pela nossa vida espiritual. E eu oro para que Deus possa nos dar essa consciência, que esse espírito de entendimento possa nos salvar das garras do engano, dos espíritos de engano, das nossas emoções, do nosso coração que é desesperadamente corrupto. A igreja é muito bonita, é muito lindo tudo isso aqui. Mas a guerra é aí fora. A guerra é aonde? A guerra é fora daqui. Amém, queridos? E tem igrejas que às vezes a guerra está dentro dela. É pior ainda. Então eu oro para que Deus possa nos dar esse domínio, esse controle. Fique de pé. Fique de pé.